obrigado por virem, por fazerem essa movimentação voluntária de estarem aqui hoje. Eu queria falar um pouquinho sobre protetores de executáveis. E tem um motivo, né? Na realidade, ultimamente é uma coisa que mais tem tirado meus poucos cabelos, porque quando é necessário, né, quando você enfrenta um alvo, né, um executável que você precisa analisar e ele está protegido, é sempre uma seara, assim. Pelo menos para mim, né, que sou meio burro mesmo, assim, porque é difícil entender como eles funcionam, né? E os caras que fazem isso, eles estão preparados para... Eles sabem que alguém vai tentar analisar o código deles, né, fazer uma engenharia reversa, esse é o tema da palestra. Então, normalmente são pessoas preparadas para evitar que isso aconteça. Sendo assim, quem sou eu para conseguir bypassar? Mas eu coloquei algumas técnicas assim, de um bypass básico. Enfim, nós vamos conversar sobre. Então, a ideia são esses protetores de arquivos executáveis. Se eu falar XE, vai ficar difícil, né? De arquivos executáveis. Bom, aí eu preparei aqui uma pequena agenda. Esse é um teste de idade. Se a sua agenda é essa, você está em outra época, né? Primeiro eu vou falar sobre um binário PE, que são os executáveis de Windows. O binário PE puro, eu chamei de puro assim. Depois, uma introdução sobre o que é um packer. Talvez muitos de vocês já conheçam e lutem com eles também, assim como eu. Mas mesmo assim, para quem não conhece, é importante a gente fazer uma introdução de como o que é um packer. E depois eu entro no assunto em si, de protectors, né? E aí tem aí uma coisinha que eu coloquei aí, né? Protectors são mais difíceis, né? Maiores que packers, o negócio fica mais complicado ainda. E depois, algumas dicas, algumas coisas que eu faço em relação ao estudo dos protectors, né? De como eles funcionam, para a gente tentar conseguir alguma coisa que seja, porque eles existem, eles protegem, mas nem todo mundo que os usa sabe como usar, graças a Deus, né? Agora, né, eu vou falar aqui justamente os mole que a negada dá e não protege as coisas legais. Eu conheço você, velho. Eu já vi um aqui que vai passar a fazer o lance, né? Mas a maioria da galera do mal hoje está na palestra do Nelson Brito ali agora, né? Do T50, o bagulho lá. Então aqui eu sei que tem a galera do bem. Então não vai ter tanto problema assim. Então eu coloquei uma imagem aí, e acreditem, eu fiquei até 5 horas da manhã só para fazer essa porra esses shapes do PowerPoint e essa seta. A coisa mais difícil de fazer no PowerPoint é essa seta. Tenta hoje. Eu coloquei uma estrutura do que seria um binário PE, né? Então ele começa, né, com esses cabeçalhos e tal. Tem um cabeçalho, uma assinatura PE, é uma estrutura de como é um binário PE por dentro. Tem em um monte de lugar, a Wikipedia tem essa imagem muito melhor do que esse azulado. Mas começa com um cabeçalho, aí tem uma assinatura PE, depois tem um outro cabeçalho chamado de COF, depois tem um cabeçalho opcional que é obrigatório, mas isso é coisa da Microsoft, você releva, né? Porque no cabeçalho opcional tem um campo importante que a gente chama de entry point, que tem até um bullet ali explicando, né? O campo entry point no cabeçalho opcional aponta para a primeira instrução a ser executada no programa, que está em alguma das seções, beleza? Tem casos onde ela não é a primeira, mas num binário PE puro, do bem, da paz, ela é a primeira. Bom, como é que ele seria opcional, né, se ele aponta para o bagulho que vai executar? É que tem uma explicação aí, mas eu não sei. Aí, o que acontece com o binário PE puro? Se você desassemblar, ou seja, olhar o conteúdo dele, ele tem uma tripa de bytes lá, uma do lado do outro. Obrigado aí pela participação. Você vai ver o código já direto, né? O disassembly faz o quê? Ele entra, lê os bytes lá, faz uma comparação com uma tabelinha que ele tem de quais são as instruções que esse binário está colocando ali em prática para executar, e já te dá o que elas significam, né? Beleza. Você já tem o código do programa, basta saber
ler assembly, né, e conhecer as funções do Windows em geral, que ele chama, ou se ele chamar de alguma outra biblioteca, você saber questões de calling convention, que são assim, como é que as funções são chamadas, né? Depende da linguagem que ele foi implementado, do compilador e tudo mais. Tem um monte de coisa. Mas conhecendo isso, o código está para você, você já vê o código do programa. Claro, em assembly, em outra linguagem, mas você vê o que ele vai fazer, né? Não tem... Esse seria um binário puro, sem proteção. E se você ainda, além de desassemblar, debugar, né, que é um desassembler mais um debugger, que você consegue colocar breakpoints, os pontos de parada, para o código ir executando linha a linha, ou quantas linhas você quiser, quantas instruções você quiser. Linha não, né? Instruções. Você entende praticamente tudo pelo programa, que o programa está fazendo, né? Você só precisa saber, ler assembly, ler a Windows, no caso se for um binário de Windows, entender como ele chama essas DLLs de Windows e para que servem as funções. Se você não souber, você usa o Google, funciona de boa. E você precisa de um final de semana sem relacionamentos interpessoais, né, para poder terminar isso. Bom, aí funciona mais ou menos assim, né? O que tem dentro de um... Aqui eu coloquei um exemplo de uma função que está dentro de um binário, beleza? O que está dentro dele são esses bytes aí. Simplesmente uma tripa de bytes, que eles estão assim, tipo, um do lado do outro, não é... Aí já está pulando linha, porque esse programa que está fazendo isso já está interpretando. Mas os bytes estão numa tripa, né, numa sequência. Se você, né, é antissocial o suficiente para saber o que significam esses bytes, já que instruções assembly são essas, beleza, você já ganhou, né? Mas os desassemblers normalmente te dão uma interpretação, né? Ele tem uma tabelinha lá, um banco de dados, e ele fala lá, porra, 6A30 significa a instrução assembly push 30, que coloca o valor 30 em hexa na pilha de memória. Você fala assim, porra, legal. Né, o cara já está te dando uma ajuda. Porque assim, né, você precisaria ler os bytes mesmo e, sei lá, consultar no manual da Intel. Mas alguém já fez isso para você e você lê ali o bagulho. Então você já tem o código. Você sabe que nesse momento, o que o programa está fazendo? Colocando o valor 30 na pilha de memória. Depois coloca 2 endereços ali, depois faz um monte de outras coisas. Só que os disassemblers e debuggers, eles vão além disso, né? Além de te dar esses caguetes aí, eles vão lá nesses endereços aí, nesses 30, 40, 21, 29, eles vão lá dentro, né? E veem o que tem lá e já te cagueta ali, né? Para você não ficar tendo que fazer isso na mão. E já coloca umas coisinhas aí, né? Ele fala, ó, lá dentro do... Esse 30 aqui, para essa função MessageBox, significa o primeiro parâmetro dela, aliás, é o último, né? Um parâmetro dela, que é MBOK e tal. São basicamente os ícones que vão aparecer na MessageBox do Windows. Sabe aquele PAN? Eu sei que você sabe, né? Beleza, aí tem o título, nesse endereço aqui tem a string do título, nesse endereço tem a string do texto em si, quem é o dono da janela. Beleza, e depois tem uma call aqui que se você não tivesse essa parte aqui, você ia ter que ver o que tem nesse endereço para saber que lá tem uma chamada MessageBox. Mas isso aqui é uma screenshot do OLDBG, né? Do OLDebugger. Ele já vai lá, vê isso e coloca aqui para você. Gente, na boa, sabendo que um programa chama essas funções do Windows, né? Passando argumentos e tudo, fica difícil entender o que ele está fazendo aqui? Fala a verdade para mim. Abra seu coração. Não, né? É muito simples. Ele está passando isso daqui, quando chegar esse MessageBox, vai fazer aquele pan, né? Uma mensagenzinha. Então, assim, a engenharia reversa em si, é claro que para chegar aqui, talvez você tenha que conhecer outras coisas e tal. Só que fica fácil. Aí entra uma ideia de packer, né? O que é um packer? Tem uma confusão, que eu estava até conversando com um amigo ontem, que não é tipo assim... Packer e protector, né? O protector serve para proteger. Essa é a ideia, né? Por isso esse nome tão criativo. O packer serve para comprimir, né? Pecar. Pecar é bom, né? A gente faz os verbos. Então, assim, ele é um compressor de executáveis. Fala assim, porra, compressor que eu lembro é tipo zip, RAR, né? É tipo isso, né? Só que utilizam outros algoritmos de compressão.
E, em geral, esse tipo de packer que faz a compressão, quer dizer, packer tem que fazer a compressão mesmo, eles são chamados de SFX, que é esse Self-Extracting Module, né? Inclusive, quem lembra, quem usa o WinRAR, o WinZip, tem lá uns bagulho assim, criar um módulo SFX, vocês já usaram isso? E aí ele cria um executável, um .exe, né, que não vai depender de quem seja lá quem baixar esse arquivo, ter o WinZip ou o WinRAR na máquina para poder descomprimir, não é isso? Ele cria um executável comprimido daquele das porra que você mandou lá comprimir. Então, o objetivo do packer é fazer o quê? Comprimir, né? Mais nada, é só isso, né? Eles eram muito mais frequentes na época de internet de escada, a galera vai distribuir programa, assim, vou comprimir para caber no disquete, tá ligado? Vou comprimir para a galera conseguir baixar com aqueles US Robotics 26800, aquelas porra lá. Então, comprimia, né? Depois ainda rolava um zip em cima, rolava algum esquema assim, e pau bola, vai embora. Economizar espaço em disco também, porque o teu binário fica maior. Só que o que acontece? Se ele está comprimido, ele não roda, você concorda? O que é compressão? Tem vários algoritmos, mas sei lá, pega um monte de byte repetido e reduz para qual é o byte e o número de repetição dele. Os algoritmos de compressão têm vários lances. Só que ele não consegue rodar comprimido, ele precisa ser descomprimido, né? E como é que esse bagulho funciona? Porque a extensão continua exe. O negócio vai lá, você dá 2 cliques, ele continua funcionando. Aliás, o crédito dos memes é do Paulo, é do soldado Paulo, esse rapaz aqui, ó. Então, qualquer coisa é com eles, tá? Bom, acontece o seguinte, aquele binário original que tinha seções, se eu voltar aqui, ó, tá vendo? A seção 0 até a seção N, e aqui ficam o código do programa, os dados, tudo que o programa faz e os dados que ele utiliza, tudo mais. Os packers vão comprimir essas seções. Ou muitos packers comprimem somente a seção de código, que é o que você quer esconder. Os dados deixa lá e dane-se. Mas eu coloquei um exemplo aí como se tivesse comprimido todas as seções originais. É só um exemplo, eu não estou falando agora especificamente de nenhum packer. Beleza? Quando esse binário é lido pelo loader, nesse caso do Windows, já que eu estou falando de binário PE, quando ele é lido, ele é colocado em memória, essas seções elas são mapeadas em memória, e aí a mágica acontece, né? O lance é executado e tal. Essas seções elas estão comprimidas. Então, o que precisa fazer? Como é que um packer básico de compressão funciona? Ele pega o entry point, que antes apontava para uma área da seção original ali, só que agora ela está comprimida, não adianta apontar para lá, vai chegar lá, não tem código. Tem código comprimido, os bytes mudaram, sacou? E reduziram o número de bytes, tanto que um binário packeado reduz de tamanho. Óbvio, né, que ele foi comprimido. Ele pega o entry point e coloca para um outro código. Que código é esse? É o código de descompressão. Ele é injetado dentro do binário um código de descompressão. Comprime todo o código do binário original, injeta um código de descompressão e o entry point é redirecionado para ele. Simples assim, né? É bem criativo, bem legal, né? E aí essa descompressão a galera chama de unpacking, né? O processo de unpackar, né? No bom português. Essa descompressão, esse código de descompressão, faz o quê? A descompressão, né? Aí o bagulho descomprime, as seções originais voltam ao que era originalmente em memória, tá? Por isso que tem esse belo isso aí, dizendo que é memória, né? Esse desenho aqui. Descomprime ele em memória, né? E executa o entry point original que estava lá. Então, no final de um código de descompressão, normalmente você vê um salto, né? Um pulo para o entry point original. Agora, pensem comigo, isso daí é uma técnica de proteção ou de compressão? Compressão, sacou? Tudo que você precisa é chegar no final do código de descompressão do packer, beleza? Chegou no final dele, você vai ver o salto para um entry point original. Isso para um packer básico, que não tem realmente a função de proteger, mas a função de comprimir. Ele não está querendo esconder nada de você, beleza? Então vem esses bagulhos assim, eu peguei um malware
estava packeado com o PX, sei lá, uns bagulho, sabe? Tipo, essa parada não é proteção. Né? Tudo bem, se você não conseguiu tirar, porque assim, você simbolou lá no código do Packer, é um código de descompressão complicado de entender. Mas você não precisa entendê-lo. Né? Aí agora fodeu, porque eu tinha a demo, mas não, ela... tem uma demo, né? Ampecando assim esses Packers SFX. Eu vou dar um jeito aqui. Bom, aqui é o seguinte, ó. Eu tenho um bináriozinho aqui, do bem, feliz, né? Um bináriozinho, é um arquivinho executável, sorrindo. E ele está purinho, tá? Não tem nada nele, não tem nenhuma proteção, não tem nada acontecendo com ele aqui. E aí o que eu vou fazer é protegê-lo. Né? Aí eu tenho um packer aqui, chamado de FSG. É meio velho, mas ele serve para a proposta. Esse carinha aqui, se tudo der certo, ele vai proteger, né, o outro. Se você olhar, você não vai olhar, né, porque você não consegue ver, mas esse carinha aqui, ele tem 12 kilobytes, já é bem pequenininho. Vou fazer uma cópia dele aqui por segurança, que a gente faz backup. E vou pedir para esse FSG comprimi-lo. O FSG disse que comprimiu, e o FSG é ótimo, que ele fala quanto ele comprimiu, o novo tamanho e some. Aí você não consegue ver o que aconteceu. Mas ele comprimiu esse binário aqui para 4 kilobytes, se eu não me engano. 4.8. Então, assim, um binário que tinha 12, agora tem 4. Né? Foi reduzido, ficou com 1/3 do tamanho. O original está aqui, ele funciona bonito. Né? E o outro está aqui, funciona bonito também. Porque nesse meio tempo, né, nesses 2 cliques aí que eu dei, ele já fez todo aquele lance de descomprimir em memória, jogar para o entry point original e rodar. Sacou? Essa é a pegada. Mas se você olhar, ó, se eu olhar esse cara aqui num debugger, e agora eu vou conseguir fazer com que vocês vejam, porque a gente tem a opção do tamanho da fonte, que salva. Se a gente olhar o código dele num debugger, a gente vai ver que tem... você simplesmente lê, beleza? Então tem o código do programa aqui, né? Ele faz aquilo ali, chama getModel_handle, chama findWindow, beleza, já está no código dele. Lindo. Se eu abrir o que está packeado, que é só esse crack me aqui, ó, olha a merda. E o que acontece? Apesar de ser não é nenhuma proteção, é só um código de compressão, né? Mas para a galera que está começando engenharia reversa, já fudeu, né? Porque o cara está lá, tipo, DB, o que eu faço com isso? Né? Se você tentar botar um breakpoint aqui, ele já fala assim, ó, você está fazendo merda, está errado. Tipo, aí você já fica meio que, sem ter essa teoria de como é que um packer funciona, pode ser que você patine, concorda? Ou não? Mas, não, eu sou foda, eu entendo tudo. Beleza, né? Pode ser que você patine. Mas tem maneiras, né? Com essa teoria de como um packer funciona, você consegue fazer uma aplicação de como tirar esse bagulho. Porque você sabe que em algum momento ele vai ter que parar no entry point original. Naquele momento você consegue parar lá, beleza? E aí você vai estar diante do código original, depois de ser descomprimido. E como é que isso funciona em geral? Vou contar para você. Ó, aquele crack me, ele tinha várias seções. Elas foram todas comprimidas numa única seçãozinha, que é essa aqui, ó, que não tem nem nome, porque o packer tirou o nome da seção. Para quem não lembra, nome de seção é um bagulho completamente opcional e ignorado pelo loader. Então o nome que você chama a seção, porque você fala assim, no ponto text tem código. Deveria ter, mas no ponto text pode ter nudes, tá ligado? Não necessariamente tem código, pode ter qualquer coisa. O nome, dane-se. Mas tem umas técnicazinhas aqui, né? Por exemplo, a técnica de você colocar um breakpoint
que é basicamente ver o primeiro byte dela e botar um breakpoint aqui, ó. E os tipos de breakpoint, tem vários tipos, né, que vocês não estão vendo por causa do tamanho da tela. Mas tem um breakpoint tradicional de software, né, que em geral é com a int3, com o D2, com algumas instruções específicas. E tem breakpoint de memória, breakpoint de hardware, tem uns bagulho. No caso do hardware, a gente tem 3 níveis de breakpoint, 3 opções, né? Parar quando aquele byte tiver sido acessado, lido, tiver sido escrito, quando alguém tentar escrever naquela sessão. Porque só, deixa eu explicar para vocês um lance. Você está vendo que a sessão está toda zerada? Essa sessão aí era a original do programa. Os bytes vão ser descomprimidos e escritos nela. Então, se eu colocar um breakpoint para que o programa pare quando alguém escrever nessa sessão, eu vou ver o código do unpacker, da descompressão, escrevendo byte por byte ali. Mas eu não quero nem saber, tá ligado? Eu quero, depois que ele descomprima tudo, eu quero que ele pare quando for executar, né? E no hardware breakpoint, um breakpoint de processador mesmo e tal, já tem essa opção, né? Um breakpoint quando executa. Tem aqui a opçãozinha write, que é a última, no OLDBG, que a resolução não vai rolar, mas você der um OK aqui, ele botou aquele 0 de vermelhinho, e ele vai falar o seguinte: quando aquele 0 for executado, ele vai ser escrito, né, porque vai ser colocado um byte ali descomprimido. Tá? E quando ele for executado, eu vou parar. Aí eu vou dar o play, com o cu na mão, porque eu tinha preparado tudo isso e agora, né? E ele parou. Parou. Aqui embaixo, nem eu estou vendo, mas ele está dizendo assim: hardware breakpoint foi atingido, ele parou. Tem alguém executando essa instrução. Só que, porra, que instrução é essa? DB B6. Não sei. No caso do OLE, dá para forçar uma análise. Fala assim: olha, ó, você estava meio zoado realmente, porque o packet estava tudo comprimido e você não conseguiu analisar. Mas agora, tenta de novo, que é o Ctrl A. Aí você faz o Ctrl A. Ó, olha a coisa acontecendo. Você dá o Ctrl A no endereço onde ele parou, que era aquele 6A, e ele faz a análise inteira para você. Ou seja, você chegou no código original do programa, né, bypassando toda essa compressão do packer. Se você quiser estudar o algoritmo de compressão, você coloca um breakpoint na hora que ele escreve, e aí você entende como o algoritmo de compressão funciona. Para fins de análise, não tem nenhuma vantagem, né? A não ser que você realmente queira dedicar um fim de semana nisso. Bom, até aí beleza. Aí o que acontece? Nesse momento aqui, você já está no código original do programa, acabou. O código do packer já passou, você faz a análise que você quiser, né? Você pode dumpar isso daqui, ou seja, o que é dumpar? Dumpar é, né, em brasileiro, assim, né? É dumper. Você faz um bagulho, você copia tudo que está na memória daí para o disco, né, e depois reconstrói um binário. Aí, assim, tem muita coisa que não dá para falar aqui, que precisa ser feita, para o binário ficar bonito de novo, e você tem ele unpackado para sempre. E aí você guarda para você com muito amor. Ou você já faz a análise aqui. Beleza. Só que tudo isso foi para dizer que nem tudo é assim tão fácil. Né? A compressão não tem a intenção de proteger. Aí vem os corno aqui, os protectors. Eu botei assim, né? Eu estou definindo assim, né? Tirei do... Enfim. Conceito genérico que pode englobar também crypters, packers, virtualizers. Né? Isso fica muito legal em inglês. E aí, o crypter, né? O que ele faria? Ao invés de comprimir... Porque assim, se você comprime os bytes originais da sessão, né, e coloca um código para descomprimir, você poderia também encriptar os bytes originais da sessão e colocar um código para desencriptar. Você vai ganhar vantagem no tamanho? Provavelmente não. Mas você vai ganhar qual vantagem? Você fudeu a vida do amiguinho que vai analisar. Porque agora não é mais descompressão, é de criptografia. E se essa chave tiver, você esconde a chave, enfim, aí você zoa o bagulho todo. E é o que essa galera faz, né? Aí tem um outro, para piorar, tem o virtualizer, que faz o quê? Virtualiza. Olha que legal. Mas o que é isso? Aquela instrução 6A30, lembra que faz um push 30? Ele é um push 30 para processadores Intel. Né? Se for um processador Motorola, ARM, outro bagulho,
não é outra coisa ou não é nada. Aquele opcode, né, aquele 6A e o 30, que é o argumento do push, ele funciona para Intel. O que a virtualização faz? Não tem, assim, tem a ver com virtualização tipo VirtualBox, VMware, mas não é isso, né? Ele não instala o VirtualBox na tua máquina. É tipo, aquele 6A30 ele transforma em, sei lá, 9138, qualquer bagulho assim. E aí ele insere um código de tradução, um código de devirtualização, digamos assim, né? Virtualização ao contrário. Que ele vai ler aquele 6A9138 que eu falei e vai executar 6A30. Então, quando você desassemblar, você chega lá bonitão, abre o binário no disassembler, você vai ver um monte de opcode que o seu disassembler não vai entender, porque não é arquitetura Intel, é uma arquitetura X que ele inventou, né? Onde cada instrução equivalente para essa arquitetura X roda uma instrução Intel. Aí você é obrigado a desassemblar e a analisar o código do virtualizador, não o código já virtualizado, né? E aí, enfim, né? Fudeu um pouco, mas vai. Aí, para piorar, esses protectors adicionam, né? Ó, proteções anti-engenharia reversa. Então, assim, eles colocam anti-debugging, aí você abre um debugger felizão, aí ele fecha, puf. Tipo, eu detectei um debugger, tchau. Ofuscação de código, o código faz uma porrada de coisa que não serve para porra nenhuma, ou ele faz com instruções diferentes, ou faz antes de desassembly, pula por meio de uma instrução, uma zona, né? E acaba realmente ferrando a vida de quem está começando. Eu concordo, por isso que eu estou falando aqui. Faz uma porrada de coisa. E tem os protectors que fazem todo mundo junto. Tipo, comprime, encripta depois que comprime, depois virtualiza o código de descompressão, e aí bota anti-desassembly, e aí foda-se, né? E vai fazendo, não sou eu que vou analisar mesmo, e vai jogando, né? E aí na hora que você pega, fica ruim, né? Aí eu vou mostrar, tem uma outra característica de packers aqui, que é a mutação. Não dá para parar aí, né? A galera inventa mais coisa. Aí a mutação substitui as instruções por outras que fazem o mesmo efeito. Por exemplo, aqui, né, aqui está com um bagulho cinza aí, é um salto, e do lado direito que está com bagulho cinza é o mesmo salto. Só que se você não souber assembly direito e nem essas técnicas direito, você acha que ele está colocando um valor, né, na memória, na pilha de memória, e depois retornando, olhando para o bloco da direita. Realmente ele está fazendo isso, mas o efeito disso é um efeito de um salto. Beleza? Olha, por que não vai dar tempo, que a galera já está, né? Como eu falei, a virtualização substitui os bytes dos códigos de máquinas, opcode, argumento, instruções, por códigos que só fazem sentido para a máquina virtual dele. Aí, velho, né, não vai rolar outra demo aqui, mas tinha outra demo, que é o seguinte, esse packer aí, o VM Protect, é um que eu estou trabalhando arduamente, porque eu estou analisando um binário que está justamente packeado com ele, né? Eu chamo de packer, mas na verdade ele é um protector. Está no nome, inclusive. Se vocês olharem lá depois, vmpsoft.com, vocês dão uma lida, dá para baixar o demo, aí vocês fazem um binário e protegem ele com esse binário e depois abrem no debugger, né? Vamos ver quantos cabelos sobram. O bagulho é louco, é louco, é louco. Porque o que ele faz? Ele virtualiza. Quando você roda ele, você precisa escolher quais funções você quer virtualizar. Aí ele tem três opções, né? Uma é fazer a mutação, de trocar instruções por equivalentes, que já ferra a tua vida. A outra é fazer a virtualização, que ferra mais ainda. E ele tem uma outra opção, que é chamada de ultra foda-se, assim, que ele faz os dois. Ele faz a mutação e a virtualização em cima. Aí fica lindo. Aí, para, né, melhorar, para cada função que você escolhe e você manda ele fazer isso, ele usa um algoritmo de virtualização diferente. Então, mesmo que você entenda a virtualização de uma função, quando você chegar na outra, é outro, né? Ele usa um conjunto semi-aleatório de virtualizadores dentro do mesmo binário. Então, assim, se você conseguir, né, sobrar nenhum cabelo lá e tirar uma função, você não tira a outra. Você vai ter que fazer tudo de novo para a próxima. Resumindo, o que você faz? Desiste. Não, eu estou brincando, eu não faço isso. Mas assim, em geral é o que eu faço.
Então, para concluir, né, os protectors são um adversário difíceis, né? Eu estudei português, mas não são impossíveis, né? Dá para tirar, porque a demo, que não está aqui, mas eu prometo fazer no YouTube, dá para você conseguir extrair informação muito valiosa e, às vezes, códigos. Sabe por quê? Os caras que estão aqui, não vocês que são da paz, mas os caras que fazem esses bagulho, eles muitas vezes não sabem como é que esses protectors funcionam. Eles compram com o cartão de crédito do amiguinho, né, que foi clonado, foi cromado, como diz aquele spam do Santo André. E aí eles compram o protector e protege a porra toda e dá ok e vai. Aí eles largam várias funções não protegidas, que quando você dumpa para o disco e desassembla de novo, você pega o código. Era isso que aquela demo do bebezinho estava, né, para acontecer. Então, assim, não é impossível. Se o cara realmente manjar de protector e usar um protector, aí acabou. Porque tem uns protectors que são muito loucos mesmo. Um outro ponto é um estudo intenso da estrutura do PE. Isso eu falo, quando eu falo de engenharia reversa, quando eu dou aula e tal, que a galera quer fazer o bagulho, né? Acontecer. Eu quero craquear o joguinho, o mu. E foda-se a estrutura do PE, né? Não sabe 1 byte, 2 bytes, multiplica, sabe? 9 mais 1 em hexa dá 10. O maluco está viajando no plantão. Mas ele quer fazer o mu. Isso vai dar ruim. Então, assim, para conseguir fazer esse bagulho, tem que estudar a estrutura legal, né? E lá no Mente Binária, inclusive, tem o Leandro que está ali. 5 minutos? Que legal, já era 5. O Leandro ali, ele fez uma porrada de artigos sobre a estrutura de PE, que está lá no Mente Binária. Maneiro pra caralho, para quem está começando a ler, né? Ver essa estrutura, entender como ele funciona por dentro. A maioria dos malware, isso aqui não é erro de português não, é porque malware é assim mesmo, nem tem proteção. A maioria. Porque se você protege ele pra caralho, os antivírus pegam. Né? Viu aí? Criadores de vírus. Se vocês protegerem, vai pegar. Deixa desprotegido, a casa agradece. Mas os que têm proteção, quando tem, às vezes é muito difícil arrancar. Né? E na demo eu estava com um aqui de caixa eletrônico. O bagulho é doido, hein? O cara fez um malwarezinho que roda dentro do caixa eletrônico, faz cuspir dinheiro e usou o VM Protect, que ele não é besta nem nada. Né? E o bagulho ficou sério aqui. A gente está numa luta, num relacionamento sério à noite. E pode dar muito trabalho, beleza? Para terminar, eu queria dizer o seguinte, nem tudo está perdido. Por quê? É possível arrancar alguma coisa deles. Né? E a gente tem um projeto aqui, vou fazer o jabá porque é de graça, é um curso de engenharia reversa online que foi lançado hoje, já tem a primeira aula no papobinário.com.br. A gente fez um esquema aqui justamente para ajudar quem está começando. O nosso foco é quem está começando. Quem já sabe essa porra toda, beleza, vai embora, vai beber ali fora. Mas quem está começando no esquema, isso pode ser difícil, porque você abre o debug, o bagulho está packeado, não sei nem que porra é essa de packer, o bagulho está virtualizado, eu também não sei que porra é essa, entendeu? Aí acaba desestimulando, e a gente não quer isso. Só que para a gente conseguir fazer a porra do curso de graça, né, a gente precisa da ajuda de vocês. Se vocês quiserem, claro. Se não quiser, né, pode... Né, não precisa querer, mas precisa. Aí... Eu tô com mais de meses. Moleque. Ó, isso aqui é o aluno reclamando. Ó. Mais de meses. Eu tô começando a estudar engenharia reversa agora, eu não sei tirar essa proteção, pô. Eu posso até te ajudar, aliás, eu vou te ajudar, entendeu? Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Soldado Paulo, quem quer rir, tem que fazer rir. Entendeu aí, Pantônio? Entendeu? Tem que fazer rir. Entendi, sargento. Permissão para me retirar, sargento. O lance é o seguinte, a gente lançou uma campanha de crowdfunding para rir, e a gente tem toda essa galera apoiando a gente aí. A ideia e tem vários apoiadores aqui, essas bolotinhas aqui, quem botou a cara, tá ali, quem não botou a cara tem a inicial. Uma galera ajudou, né? Pegou, doou, falou, vamos embora fazer, e a gente colocou o curso de engenharia reversa gratuito nesse Papo Binário, e a gente está fazendo, já foi a primeira aula hoje. Eu espero que vocês assistam, apoiem, se não puder apoiar também, só assiste, foda-se, mas é para vocês. Toda essa galera aí está entregando um negócio para vocês. Tem empresas, tem gente individual, né? Pessoa física, e é isso que eu queria falar para vocês hoje.
Muito obrigado.